Eu costumo dizer, provavelmente já me ouviram dizer isso, que nós temos dois grandes problemas em Cabo Verde. Um é a pobreza, que inclusive até vai sendo mais ou menos reduzida. Outro é o uso abusivo do álcool. E infelizmente muitas vezes os dois estão juntos. Meu contato com droga foi a partir de 17 anos. Quando comecei a fumar pedinha, mas quando comecei a fumar pedinha, sempre fumei só pedinha, nunca tive álcool, sempre minha paixão foi só pedinha. Droga foi no momento que, por exemplo, meu colega não está consumindo nos pontinhos, então que ele sempre tenta naquele coisa que fuma e sai. Então que ele entra-se atrás, ele está fuma, foi o que ele quiser, foi meu brão, foi bom ele quiser, foi castanho. Foi coisa fixe, foi fixe, faz um fuma. Eu gostaria de fazer uma distinção entre o adicto, ou o dependente, e o consumidor e o usuário. Há gente que consome cocaína e que tem a sua vida normal. Quer dizer, há uma ideia de que consumiu uma determinada substância e fica dependente. Não é verdade. Há gente que vai ficar dependente por várias razões, por causa da substância, pela sua própria estrutura de personalidade, as suas características psicológicas e outras. E há gente que vai consumir a vida toda e continua tendo um comportamento, uma relação normal com os outros. Começar a beber vinho, que era para poder expressar-se o que me estava a sentir, minhas emoções. Não queria aliviar aquela dor que me estava a sentir. Ser gestor de escola educativa não é complicado. Estava sem experiência, sem formação, então que todos os problemas que tinha, gestão que estava a tentar resolver, me sou. Nunca me abri a ninguém, sempre me sou. De repente criamos a frustração, então estava, a bebida já era um refúgio, vai tornar-me um refúgio. Muitas vezes a droga não é a questão central. A questão central são as condições que levam a que a pessoa necessite da droga. E isso é importante. Porquê? Porque se nós focarmos só na substância, se nós não tivermos uma perspectiva mais ampla, que pega essa pessoa como ela é, os contextos em que ela se encontra, as relações que ela tem, as frustrações por que ela passa, nós vamos centrar no consumo. A pessoa pode até parar o consumo por um tempo, mas se essas outras situações não são trabalhadas, não são resolvidas, não são equacionadas, nós não saímos disso. Beber negócio é cultural, não tem aquele na morte, não tem aquele no casamento, não tem aquele no batizado. Bebida, não tem aquele para trocar. E alegria, está por no riquei. Tristeza, está por no riquei. Raiva, está por no riquei. É uma substância que está presente em todos os momentos da vida das pessoas, é algo que faz parte do cotidiano do cabo-verdiano, é algo que quase que nasce com a formação da própria cultura e da própria nação cabo-verdiana. Então, e é bom que se diga, em dados momentos, até foi um elemento de resistência. Aliás, a gente vê isso na literatura, vê isso na música, que é uma parte da nossa realidade que não é necessariamente ruim. O problema que se põe é que o consumo do álcool, nomeadamente do grog, implica no risco de se tornar dependente. E o que é que nós temos tido em Cabo Verde? Uma situação extremamente séria, extremamente grave. As principais causas de morte estão ligadas, estão associadas ao álcool. Grande parte do absenteísmo laboral está ligado ao álcool. Grande parte de aposentações
precoces estão ligadas ao álcool. Grande parte das doenças mentais são provocadas ou agravadas pelo álcool. Chegar um momento onde a minha irmã, que cuida da minha mãe, chamava a atenção. Começou a dar-me de desleixar a vida, mas nunca levava em conta. Não estava a beber para divertir-se, que é para me sentisse, para me falasse, não tinha que beber-se, para me sentir desinibida, não tinha que beber-se, aliás, para me sentisse prazer, não tinha que procurar as bebidas, que era para me sentisse. O internamento compulsivo ou compulsório justifica-se em determinadas situações. Tem sentido o internamento compulsivo, digamos, quando, em razão de uma alteração de comportamento, a pessoa põe em risco a sua própria integridade e a de terceiros. Fora disso, do meu ponto de vista, não tem razão de ser e é inócuo, porque uma pessoa dependente, para encetar o caminho de volta, há um elemento que é fundamental. Ela tem que querer. O que é que se pode fazer? Às vezes a gente consegue, outras vezes não. É tentar ajudar essa pessoa a entender, ajudar-la a decidir de uma outra forma. Mas enquanto ela não se decidir, você não tem como. Por outro lado, há também uma ideia que as pessoas, para lidarem com a dependência ou para se tratarem da dependência, têm que ser internadas numa comunidade terapêutica. Porque nem todo dependente tem indicação para ir para uma comunidade terapêutica. Eu tenho casos que eu tratei, ou que eu tenho tratado no ambulatório, sem ter ido à granja. Tenho tratado gente que já foi à granja, já encaminhei pessoas para a granja, mas há gente que eu trato sem internamento. Era bom ter outras comunidades com outras perspectivas, mas o essencial era que as estruturas que lidam com essa problemática conseguissem passar para o cidadão comum que a ideia de que para se tratar tem que ir para a granja não é correta. Agora, temos que estar preparados em outras estruturas que não as comunidades terapêuticas, nas estruturas de saúde, para lidar com essa problemática. A lei do álcool define algumas obrigações relativamente à problemática do álcool e no local de trabalho. Mas a lei também impõe determinadas obrigações à entidade patronal. Por exemplo, tem a obrigação de difundir informações sobre a problemática do álcool para os seus trabalhadores, informações através de documentos, através de reuniões. Deve também tem a obrigação de colaborar no tratamento de eventuais colaboradores, de eventuais trabalhadores que estejam com problemas de alcoolismo e que estejam em tratamento. Também a lei autoriza que um trabalhador que possa ter tido um processo disciplinar em curso ou desencadeado por comportamento inadequado por causa do álcool, a partir do momento que ele aceite voluntariamente fazer um tratamento, isso pode ter implicações favoráveis ao trabalhador no próprio desenvolvimento do processo disciplinar, que pode até chegar a ser suspenso. 2016, 1 de novembro, que me larga de vida. Mas luta é diária. Para nós, e bebida, ele tem, que tem, que tem cura, mas ele tem tratamento. É coisa que você está fazendo primeiro, decisão. Você tem que decidir. Mas eu um doente, um doente. E nós luta é diário, 24 horas. A minha luta para hoje. A minha hoje
nunca te bebe. Amanhã é um outro dia. Se a gente diz que o resultado, a relação que a pessoa estabelece com as substâncias psicoativas resulta da conjugação de fatores, a pessoa, o meio e o produto, então é necessário ter esses elementos presentes, não é? E o que por si só demonstra já que é uma situação complexa. Então nós dizemos que não há uma cura propriamente, porque curar seria fazer com que ele voltasse a ter uma outra relação com a substância, mas dizemos que há tratamento. E o tratamento é de longo prazo. E uma das questões, pelo menos, que nós advogamos, tá? Particularmente em relação à substância, também partindo do princípio que se interferiu nos outros fatores ambientais, psicológicos e por aí fora, nós recomendamos, digamos, a abstinência. Gana bebe também faz, mas vontade não vai mais rápido. Dando gana bebe, não pega naquele pulseira ali. Eta passa. A chamada nova lei do álcool, do meu ponto de vista, é dos instrumentos mais importantes em matéria de saúde pública aqui em Cabo Verde. Os resultados têm sido positivos, mas naturalmente são manifestamente insuficientes. Um dos resultados positivos, por exemplo, é o facto de hoje você não ter publicidade de bebidas alcoólicas. Essa é uma questão extremamente importante, porque nós sabemos, vários estudos demonstram isso, que a publicidade, particularmente aquela que é absorvida pelas crianças, é uma das formas mais, digamos, eficazes de eternizar, de condicionar comportamentos e, nomeadamente, de recrutar ou de programar novos consumidores. O problema não é a lei seca. Nós dizemos menos álcool, mais vida. Se bem que para crianças dizemos zero álcool, mais energia.